Alexandre, outra questão que tem marcado essa campanha é o fato de o bolsonarismo estar explorando, e até muito bem, essa rixa entre PT e PDT aqui em Fortaleza. E até também em outros municípios do estado. Em Juazeiro do Norte houve uma aliança entre PT e PL em torno da candidatura vitoriosa lá na terra do ex-governador Camilo Santana. Como é que você analisa então essa junção, né, do bolsonarismo com parte do PDT, com o chamado cirismo? O que dá para esperar sobre o futuro político dessa curiosa simbiose aqui no Ceará, principalmente aqui em Fortaleza? Olha, Ítalo, eu acho que primeiro é preciso pontuar, né, que esse racha entre PT e PDT, né, ele não ocorreu agora nessa eleição, né? Isso daí vem desde a eleição para o governo do estado, em que teve ali uma questão, uma disputa em relação ao nome que seria lançado para o governo do estado, né? Se seria a Isolda, né, pelo PDT, ou então seria um candidato do PT, e no caso o escolhido foi o atual governador, o Elmano, né? Então essa disputa entre PT e PDT, ela não ocorreu nessa eleição, né? Isso, na verdade, essa eleição ela só mostra que essa disputa, que esse racha, ele ainda permanece, né? Mas tem uma outra coisa também que a gente deve levar em consideração, né? Primeiro, eu acho que o apoio político, né, dessas figuras como o Roberto Cláudio ao André Fernandes, isso daí tem um peso eleitoral praticamente nulo, né? Isso daí não se traduz em votos, né? Na verdade, o que pode acontecer é, para uma próxima eleição, Roberto Cláudio perder votação por conta desse apoio que ele está dando ao André Fernandes, né? Porque mais importante, né, do que declarar o apoio, né, é a gente considerar a afinidade ideológica entre os candidatos, né? Então, o que o eleitor, né, o eleitor que vota no PDT, né, o eleitor do Sarto, do Roberto Cláudio, ele tem uma afinidade ali de projetos, uma afinidade de visão de mundo, aquelas propostas que estão vinculadas ao PT, ao petismo, né? Então, ele já é um eleitor que se contrapõe ao bolsonarismo, né? Então, esse apoio do Roberto Cláudio ao André Fernandes, no final das contas, o Roberto Cláudio ele perde mais do que ele consegue agregar valor ali à candidatura do Fernandes, né? E tem um outro ponto que a gente deve levar em consideração, né? Eu acredito que o que esteja acontecendo nesse fato é um cálculo, né, do Roberto Cláudio do PDT em relação àquele adversário que ele gostaria de enfrentar nas próximas eleições, né? Porque, enfim, se ele pegar uma candidatura do PT, né, caso o PT vença a eleição municipal, ele teria que enfrentar aí na próxima eleição um partido que teria a máquina do município e teria a máquina do estado. Então, para ele é uma situação muito mais confortável ele conseguir, né, numa próxima eleição, se desvincular do André Fernandes, desse apoio que ele deu, né, e enfrentar, o PDT enfrentar o André Fernandes numa próxima eleição, do que ele enfrentar o PT, né? Inclusive que ele tem mais pontos de divergência, né, com as propostas do Fernando do que com as propostas do PT, né? E o que a gente vê também é que essa disputa, né, entre deepfake, né, e tem acusação de um lado, acusação de outro, isso daí é típico de uma eleição que está sendo muito disputada e uma eleição em reta final, porque esse tipo de ação por parte dos partidos, né, ele sempre tem que ser muito calculado, porque há uma probabilidade grande também de se perder votos, né? Então, o que as pesquisas mostram, né, vários pesquisadores já fizeram levantamentos desse tipo, é que aquele candidato que ele bate, né, que ele acusa, ele tem uma tendência ali, a partir de um determinado limite, de perder votos, né, de perder capital político. Então, isso daí é sempre utilizado como um último recurso, né, em uma campanha que não se busca mais a adesão do eleitor por proposta, mas sim retirar votos do seu adversário, né? Isso daí sempre deve ser feito com muita parcimônia pelos partidos e por isso que eles deixam para a reta final, porque uma disputa, se a gente for pegar o último dado da Quest, né, que mostra um empate ali de 43%, com 4% de indecisos, né, a gente vê ali que, na verdade, a eleição ela vai ser decidida voto a voto.
né? E tem um outro dado também que é importante da gente ressaltar dessas acusações que são trocadas, é porque no final das contas isso daí a conta é zero, né? Se o candidato A bate no B e o B bate no A, então quer dizer que essas forças elas se anulam, porque se André Fernandes, por essas acusações, conseguiu tirar 2% de votos do adversário. O adversário ele consegue tirar 2% de votos também. Então a conta é zero, né? Então eu acho que, enfim, é um último recurso que as candidaturas estão tentando utilizar aí para vencer a eleição nessa reta final.